Felipe, Simon Lé do Coluna do Fla. A gente está vivendo uma crise da arbitragem no Brasil, né? Você mesmo já falou sobre isso recentemente. No jogo da Libertadores aqui contra o Estudiantes, a gente teve aquele problemão também, com aquela expulsão injusta do Plata. E hoje, incrivelmente, né, se é que dá para dizer assim, a arbitragem foi muito boa, né? Tanto que a gente nem falou dela até agora, nesse momento. Porém, no jogo de volta na Argentina, a gente sabe que, historicamente, os árbitros tendem a ser um pouco mais caseiros e a torcida faz muita pressão, o time faz muita catimba. Como é que você pretende preparar o time para esse tipo de enfrentamento que, se já foi desafiador contra o Estudiantes, provavelmente será muito mais ainda lá em Avejaneda? Contra o Estudiantes, no jogo de volta, foi uma arbitragem muito boa. Hoje também foi muito boa. O que eu sinto é que o árbitro ele entra com a pressão do jogo, não a pressão do ambiente externo, né? E isso faz ele apitar de uma forma muito serena, muito tranquila, sendo que é um jogo muito tenso, e tomou boas decisões. Assim, realmente esperamos que o árbitro do próximo jogo esteja no mesmo nível de serenidade, que o árbitro não seja protagonista, como você mesmo falou, que a gente não fale dele. Isso quer dizer que o futebol ganha, os jogadores são os protagonistas. Felipe, Boa noite, Felipe. Aqui na frente, Luiz Assado, GE. Você hoje optou por começar com o Carrascal, deixar o Samuel Lino no banco. Queria entender um pouco dessa sua escolha. E o Carrascal, acho que em todas as posições que você colocou ele no campo, ele rendeu, né? Ele deu a resposta dele. Então, eu queria que você falasse um pouco desse jogador e também da entrada do Lino no segundo tempo, que entrou bem também. Obrigada. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo, e também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque, e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. O Brasil e da revista Placar, hoje a gente viu um Racing apostando muito na bola longa, né? O Estudiantes tentou isso, trouxe muita dificuldade para o Flamengo, mas hoje contra o Racing o Flamengo foi muito bem nessa bola. Teve, na minha visão, algumas dificuldades na bola aérea defensiva. Não sei se você enxergou isso também durante a partida, queria que você falasse sobre isso, e queria que você falasse como é que está o Léo Ortiz, se dá para contar com ele para o jogo da volta. Bola parada defensiva, você fala? Isso, bola parada defensiva. Okay. Bom, se vocês assistiram mais jogos do Racing, essas bolas longas não foi especificamente por causa do Flamengo. A forma que eles têm de jogar, eles se sentem confortáveis de colocar muitos jogadores na última linha e explorar essa bola longa, porque eles têm um atacante que é muito determinante nesse tipo de jogo, e eles exploram muito essa jogada. Então, claro, sempre cria dificuldades. O Palmeiras também fez, o Estudiantes também fez, e isso cria dificuldade para todos os adversários. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você espaça teu próprio time e também nos dá vantagem a nós, né, nessa segunda bola. Sobre o Léo Ortiz, esperar... conseguiu... Porque, sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, fui pessimista. Esperava que não poderia contar já com o Léo para a temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, para mim é o maior presente que a gente podia ter tido para essa reta final de temporada. Um jogador muito especial. Felipe aqui, boa noite. Aqui, Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Queria tirar uma dúvida com você, Felipe. Um jogo desse é difícil, uma vitória importante, Libertadores. O Flamengo teve algumas faltas, não só no jogo de hoje, mas falando especialmente no jogo de hoje, faltas próximas a áreas, frontais, e o Flamengo não tem um grande aproveitamento nessa bola. Mas aí muitos torcedores têm a dúvida, por que, por exemplo, o Pulgar, que é um jogador que sempre bateu faltas no times que ele jogou, e no Flamengo já bateu boas faltas também, por que ele não tem essa oportunidade, de repente, de bater essas faltas próximas na área, já que ele é um bom batedor? Obrigado. Tem o Eric, tem o Carrascal, que bate, tem o Luiz Araújo, que bate bem também, tem
treina bem. É difícil, sabe, porque as faltas diretas não tem tempo para treinar. No jogo, quem jogou contra o Palmeiras e não pode chutar, treinar um número elevado de faltas, e também bola parada, escanteio, existe um risco se você ficar batendo escanteios, os jogadores com menos de 72 horas. Então é difícil treinar esse tipo de jogadas, né? Mas sempre que tem tempo, eu gosto que eles treinem, eu gosto que eles pratiquem com barreira, e aí sim, os aproveitamentos são baixos no Flamengo e no futebol mundial, né? Cada vez barreiras mais altas, goleiros melhores, e é difícil, mas é uma coisa assim que se pode treinar e podemos melhorar. S1 Live e Desflá. Felipe, algumas outras coletivas passadas, você falou que o termo, né, abre aspas, vocês falam como se o Bruno não soubesse fazer gols. Isso foi no jogo contra o Botafogo, foi até uma pergunta que eu fiz para você. E hoje o Bruno perdeu uma oportunidade no gol do Carrascal que poderia, lógico, o placar não sair do zero. O que eu vou fazer a pergunta para você é o seguinte: você também usou o termo em que o Michel estava imparável nos treinos. Eu queria te perguntar por que o Michel, você está treinando tão bem assim, por que a opção do Bruno entrar e está com uma dificuldade de fazer gols no momento em que não vive com números, né? Você falou inclusive que o Bruno tem números. Os números dele esse ano não são os números como da história do Bruno Henrique como atleta do Flamengo. E aí eu te pergunto por que não o Michel, pela opção de repente dele entrar do lado. Você acabou de citar que o Samuel Lino entrou para jogar nas costas de um lateral que estava cansado, no lado direito, mesma coisa, o jogador estava bem exausto. Por que não a opção de repente colocar o Michel, já que ele tem treinado tão bem, como você mesmo falou, tem sido imparável, e se o campo fala, e se o jogador se escala, por que não? E a opção do Bruno? Porque o Bruno entrou no lugar do Arrascaeta, no meio, e o Michel, eu já estava com o Plata no campo, na direita, e não quis tirar o melhor jogador do jogo, que era o Carrascal. E para o Michel entrar, teria que entrar o Carrascal. O Michel, sim, está muito bem. Está muito bem. E no final das contas, eu tomo as decisões que eu tomo pensando no que é melhor para a equipe, e hoje foi o Bruno. Amanhã, ou no jogo do Fortaleza, quem sabe seja o Michel. Do canal do Rock Hudson. O terceiro bom jogo do Flamengo pós parada da data FIFA, né? O Flamengo faz um grande jogo contra o Botafogo, outro jogo grande contra o Palmeiras, e agora contra o Racing. O quão importante foi para você ter todo esse elenco sem convocações também, tanto na parte física e na parte tática também, que você vê que tem funções que o Flamengo tem feito muito bem, até com o próprio Carrascal, que é o novo Coringa. O quão importante foi para você ter todo esse elenco, o que mudou de antes da data FIFA para agora? Bom, sempre que temos tempo para treinar, uma semana cheia para treinar, se recuperam conceitos que vão se perdendo, detalhes micro que talvez aí passem desapercebido pelos jornalistas ou pelos próprios torcedores, mas para mim, como treinador, não passa. E esses detalhes a gente precisa do jogador fresco para trabalhar, para ter horas no campo para poder treinar. Esse é o primeiro. Depois, a data FIFA serviu para recuperar alguns jogadores na parte física mesmo. Por exemplo, o Luiz Araújo fez uma semana incrível na data FIFA, o Pedro fez uma semana extraordinária, e tudo isso os credencia, potencializa muito mais o físico deles, para eles poderem aguentar a sequência, para poder aguentar os 90 minutos com a alta intensidade que o jogo do Flamengo pede. Por isso é sempre importante ter essas pausas para a gente poder recuperar, principalmente os jogadores aí que estão nesse processo de somar minutos, né? Então por isso que foi bom. Aqui Felipe, boa noite. Viana do Mundo Bola Flamengo, parabéns pela vitória. O Carrascal hoje criou, driblou, fez gol, jogou muita bola. Queria te perguntar se essa é a mais pura definição de um abridor de latas que o Flamengo tanto buscou. Obrigado. Bom, o Flamengo busca jogadores com muita qualidade, com jogadores que sejam diferentes, com a bola no pé, que saibam o que fazem. Mas principalmente o que me deixa feliz do Carrascal é que é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá na Rússia, e a chegada dele aqui. A tomada de decisão no terço final, perto da área, é um jogador ainda mais letal do que era. Não sei se em algum momento da carreira dele ele teve tão criativo e tão determinante perto da área. Isso é o que me deixa mais feliz, essa evolução dele. Mas esse jogador que o clube foi buscar foi muito estudado, e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscá-lo. Boa noite, Felipe. Rubro Negro, revista Placar.
Felipe, o Flamengo hoje saiu vitorioso com uma vitória, mas pelo placar mínimo. E olhando nas redes sociais e até mesmo em alguns pontos do Maracanã, a gente vê muitos torcedores com clima até como se o Flamengo tivesse perdido. Eu queria que você comentasse a importância de uma vitória, mesmo que não seja no placar tão grande, é uma vitória. Em uma semifinal de Libertadores, como você falou, um jogo difícil contra uma equipe que veio para jogar contra o Flamengo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância de, mesmo com placar mínimo, garantir uma vitória em um jogo desse. Obrigado. Cada torcedor pode ter saído daqui com uma sensação. O que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo, tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito. É um resultado, como eu falo sempre, a gente não controla. 1-0, empate, às vezes vamos perder. O futebol é assim. Mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado de uma forma que me deixa muito orgulhoso é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo, e isso começando pelos da frente, começando por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso e é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está. Normalmente, quando a gente vê os times virem jogar aqui no Maracanã, principalmente quando é decisão de 2 jogos, sendo o primeiro aqui, eles vêm com uma postura para empatar o jogo e tentar decidir em casa, que é mais fácil. Eu esperava, particularmente, uma postura assim do Racing hoje. Jogar mais atrás, picotar o jogo, fazer uma cera. Queria saber a sua opinião, se o Racing ter proposto o jogo no primeiro tempo, ter vindo para cima, isso te surpreendeu de alguma forma, ou você já esperava realmente essa postura por parte do técnico deles? Obrigado. Bom, eu esperava porque, assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes para o plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Felipe, aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfa. Pascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing, a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Felipe, o jogo começou muito ruim, assim, digamos, pro lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né, agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima. Né? Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente o que aconteceu. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores.
e que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores, não foi. 48 horas, menos 72 horas pro jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e o jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Cereto aqui da